Vamos lá. Nicarágua, o país que paramos na última aula. Agora eu vou explicar para vocês por que esse país é importante, tá, pessoal? O que acontece de fato não é que a Nicarágua seja um país relevante para a geopolítica internacional. A Nicarágua é importante por causa de eventos em curso atualmente nesse país, e isso reflete um cenário que está se propagando para outros países. Então, a Nicarágua é como se fosse um símbolo daquilo que pode acontecer no restante do mundo se os demais presidentes se guiarem pelo mesmo caminho que o presidente da Nicarágua está se guiando, tá? Meu áudio está bom para vocês? Podem falar pelo chat aí. Vanei, Maria, Charles. Tá de boa. Ah, Luiz, né? Eu sempre esqueço que é você, Luiz. Beleza, pessoal, vamos lá. Oi, Vanei, pode ficar deitado, só que não dorme não, tá? Pelo amor de Deus. O restante aí pode deitar, só que não durmam, tá? Primeiro lugar aqui, ó, essa é a bandeira da Nicarágua. Obviamente está escrita aqui, vocês estão lendo. Pessoal, essa daqui é aquela frase que eu mencionei na última aula e ela se aplica perfeitamente aos dois casos da aula de hoje, tanto Nicarágua como Cuba. Que essa frase, que ela é do filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, né? Ela é relativa ao Harvey Dent. Ou você morre como um herói, ou vive bastante para se tornar um vilão. Que é uma pessoa carregada de ideais, uma pessoa que almeja criar um mundo melhor. Se essa pessoa consegue chegar no topo, consegue chegar no poder, a tendência, crianças, é que essa pessoa se torne um mal muito grande, muito maior do que aquele que ele derrotou. Então a tendência do ser humano é essa. Começa como sendo um revolucionário, um herói, uma pessoa boa, e com o tempo, quando essa pessoa consegue poder, ela se corrompe perante o poder e se torna um mal idêntico àquele que ela estava combatendo, ou muito pior. E nesses dois casos aqui de hoje, aconteceu exatamente isso. As duas pessoas que se projetaram como heróis se tornaram vilões muito piores do que aqueles que estavam combatendo. E isso daqui, pessoal, não é a opinião do Flávio, tá? Isso aqui é uma constatação evidente que nós podemos tomar a partir daquilo que eu vou mostrar hoje para vocês. Esse daqui é o primeiro herói que se tornou um vilão, o José Daniel Ortega Saavedra. As pessoas chamam ele de Daniel Ortega, tá? Embora o primeiro nome seja José, geralmente é Daniel Ortega mesmo, que é o nome em que nós nos referimos a ele. Inclusive, nessa aula eu vou falar apenas Daniel Ortega, tá? Olha só. Em primeiro lugar, aqui, ó, uma breve introdução histórica para vocês entenderem por que o Daniel Ortega era um herói. De 1936 até 1979, a Nicarágua ela foi governada pela família Somoza, de forma autoritária e violenta. Uma oligarquia surge quando um determinado grupo, geralmente uma família, assume o poder de forma monarca. Como assim? Um grupo de pessoas, geralmente um grupo de pessoas ricas, uma família muito rica, uma família muito influente, por N motivos, acaba chegando no poder. Aí o que acontece? O pai fica no poder, aí depois de um tempo, o filho dele que vai assumir, aí depois de um tempo, o outro filho do primeiro pai vai assumir, aí depois um filho do filho vai assumir, e assim por diante, tá? Isso que é uma oligarquia, quando um grupo ou uma família fica no poder de forma permanente. E a Nicarágua, entre 36 e 79, era exatamente assim, uma oligarquia. Em 1979, foram derrubados por uma revolução popular, ou seja, o povo se reuniu e percebeu que aquela situação era insustentável. Decidiram derrubar a família Somoza e o grande líder dessa revolução foi o Daniel Ortega, tá? Ele foi eleito presidente após a derrubada da família Somoza, só que em 1990, a Violeta Chamorro, que era uma opositora do Daniel Ortega, só que assim, era uma opositora, só que eles tinham um diálogo, tá? Eles não eram assim inimigos mortais, tinham um diálogo. Essa Violeta Chamorro foi eleita e instaurou um governo liberal a favor da entrada de capital estrangeiro. O Daniel Ortega, ele tinha um pensamento voltado para as massas, ou seja, eu vou governar para o povo, eu vou investir no povo, eu vou usar o dinheiro público para criar melhores estruturas para o povo.
eu vou ter mais funcionários públicos, e assim por diante, tá? Isso não é um governo liberal, pessoal. Um governo liberal é um governo que permite que outras pessoas façam investimentos por conta própria. O governo do Ortega, ele é um governo chamado populista, e quando chegar aqui no Brasil, tá? Aqui no Brasil de hoje em dia, diga-se de passagem, não é o Brasil de 10 anos, não. Quando chegar principalmente na Venezuela, na Argentina, na Colômbia, eu vou melhorar essa definição de populismo para vocês, tá? Agora, por enquanto, pensem nisso. Populismo é um tipo de governo em que o presidente governa com o apoio amplo do povo. Vamos entender futuramente melhor. Aí o que acontece? Ele perdeu para a Violeta Chamorro porque o ponto de vista dele, pessoal, não causa desenvolvimento. Não causa. Agora, o ponto de vista da Violeta Chamorro, ele naturalmente, se não tiver muita corrupção envolvida, ele causa um grande investimento em longo prazo. Quando eu chegar aqui no Brasil também, vocês vão entender da melhor forma possível por que isso acontece. Beleza. Em 2006, o Ortega ele é eleito novamente e ele usou um discurso voltado para as massas, mais voltado para o socialismo. Olha aí, agora eu já dei uma outra palavra para vocês entenderem o que de fato é o populismo. Esse populismo ele é um fruto do socialismo. Eu já expliquei para vocês brevemente, né, o que seria o socialismo. Só que o populismo, pessoal, digamos que ele é uma forma mais light de aplicar o socialismo e as pessoas nem percebem que isso está acontecendo, tá? Essa questão voltada a funcionários públicos, investimentos públicos, tudo isso faz parte de uma agenda socialista e o Daniel Ortega, utilizando esse socialismo light ou populismo, ele conseguiu implantar em toda a Nicarágua. Só que aí que vem o problema, quando o governo ele começa a criar muitas obras, quando ele começa a ter muitos funcionários públicos, quando ele começa a ser muito presente, inevitavelmente começam o quê? Escândalos de corrupção. Qual que é o grande problema? Um escândalo de corrupção só acontece quando a mídia, que são as emissoras de televisão, pessoas que por livre e espontânea vontade fazem matérias jornalísticas, elas denunciam esse tipo de caso. Se ninguém denuncia, né, ninguém nunca fica sabendo, obviamente. E essas pessoas bem intencionadas começaram a pesquisar e descobriram que esse Ortega, o Daniel Ortega, o atual presidente da Nicarágua, ele estava desviando muito dinheiro público para questões particulares dele. E essas pessoas começaram a denunciar e, inevitavelmente, o Daniel Ortega ele percebeu que enquanto as pessoas tiverem liberdade de expressão e puderem falar aquilo que bem entenderem, ele estaria sendo ameaçado. Qual que é a solução lógica? Ele começou a instaurar um governo cada vez mais autoritário. Quando ele percebeu que as pessoas estavam questionando aquilo que ele estava fazendo com o dinheiro público, ele começou a pressionar ainda mais as pessoas para que elas não pudessem falar aquilo que elas quisessem. Aqui, ó, nós temos um gráfico do PIB, e ele é muito interessante por quê? Porque ele mostra a situação da Nicarágua como estando constantemente em transformação. Por quê? Ó? Reparem que nós temos três cores aqui: o azul escuro, esse azul mais clarinho e o vermelho. Essa projeção de azul escuro, pessoal, ela é uma projeção de longo prazo que ela deveria ir até 2016, tá? Quando chegou 2017 e o Daniel Ortega já estava nessa ânsia de dominação autoritária dele, o Fórum Mundial Econômico, caso o Banco Internacional, todos esses demais órgãos aí que fazem essas pesquisas relativas a investimentos e projeções do PIB, perceberam que o negócio não ia dar certo. Essas barrinhas de azul claro, pessoal, é aquele tipo de visão da economia da Nicarágua feita em 2016. E em 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, eles perceberam o quê? Que a economia ia começar a decair lentamente. Só que em 2017, o que aconteceu? 2017, 2018, eles perceberam que o negócio ia ser muito pior ainda. Que são o quê? Essas barrinhas de vermelho. A partir de 2019, ó, como está mostrando ali, o que eles projetaram? A economia da Nicarágua ela vai entrar em recessão. Uma economia em recessão é uma economia que começa a decrescer. Como vocês podem ver ali, ó, as barrinhas vermelhas, pessoal, elas estão o quê? Abaixo do zero. Aquela de 2009, ela também está abaixo do zero, porque teve uma crise econômica muito forte em 2008. Só que a de 2019 e 2020 é uma crise econômica interna da Nicarágua, justamente por causa do Daniel Ortega. O que isso quer dizer? Quer dizer que por causa dele, por causa de questões particulares que ele está fazendo andar na Nicarágua, o país iria entrar em um declínio livre em relação à sua economia. Agora vamos lá. Agora o negócio piora ainda mais.
As pessoas que fazem essas projeções da economia perceberam que o Daniel Ortega, ele definitivamente estava instaurando um regime que não tinha como intuito permitir que o país crescesse. Qual era o grande objetivo dele, Otaviano? Se manter no poder. Lembra do começo que eu falei para vocês? Ele salvou o país, ele liderou o povo contra um regime autoritário. Agora que ele estava sendo ameaçado, o que ele fez? Ele próprio instaurou um regime autoritário. Por quê? Para não perder o poder da Nicarágua. O herói que se tornou um vilão. Em 2018, a população se revolta e pede a renúncia de Ortega juntamente com a vice-presidente, que é a sua esposa. Esse tipo de coisa aqui é chamado de nepotismo, tá? No Brasil, que é quando você coloca em um cargo público, por exemplo, assim, nem que seja de presidente, tá? Até entraria nesse caso aqui, embora não seja de fato um cargo público de contrato, né? Seja uma coisa relativa à eleição. Só que entraria nesse sentido aqui também. O Daniel Ortega é o presidente da Nicarágua e a mulher dele, a esposa dele, é a vice-presidente. Então, em qualquer cenário, é o quê? É a família Ortega que está no poder. Idêntico ao anterior, que era a família Somoza. Uma família, uma oligarquia que se instaurou no poder e não quer sair. Pois bem, Ortega ordenou que os seus apoiadores, de fato, pessoal, tratassem com extrema violência qualquer tipo de ato contra ele. Tem um determinado grupo que permanece apoiando Ortega. Geralmente são pessoas que são beneficiadas por ele, tá? São pessoas que recebem algo do governo, então trabalham para o governo justamente para retribuir esse acordo. Essas pessoas, elas simplesmente atacam qualquer um que se manifeste contra o Daniel Ortega. Novamente, idêntico àquilo que estava acontecendo antes do Daniel Ortega chegar no poder. Muitos manifestantes foram ajudados em várias localidades por igrejas católicas. E aqui que mora uma parte interessante, ó. O Daniel Ortega, ele ficou extremamente incomodado que os padres das diversas igrejas católicas do país, a Nicarágua, pessoal, ela é um país muito cristão. Por que isso acontece? Por causa da colonização espanhola. A Espanha chegou aqui na América há 500 anos e trouxe a religião junto. E a Nicarágua permanece com a religião cristã como sendo oficial. O Daniel Ortega, ele ficou muito incomodado que os padres estavam protegendo os manifestantes, estavam escondendo os manifestantes. E o que ele fez? Ele passou a perseguir bispos, padres e todos os demais devotos do cristianismo. O Daniel Ortega, oitavo ano, ele indiretamente acusou o cristianismo, a religião, tá? Se você acusa a religião, você acusa todo mundo que a pratica, em menor e em maior escala. Ele acusou todos os cristãos da Nicarágua de estarem orquestrando um golpe de Estado contra ele. Quando esse tipo de denúncia é feita, qual que é o resultado inevitável? Ele passa a criminalizar uma religião. Isso não é oficial, obviamente ele não admite, só que na prática, na Nicarágua atualmente, oitavo ano, todos os cristãos são ameaçados. Por quê? Porque o Daniel Ortega acusa a religião e os seus adeptos de estarem orquestrando um golpe para tirá-lo do poder. Essa é uma acusação que ela não tem base, porque quando você acusa uma religião, você tem que ter em mente que não é porque a pessoa é devota daquela religião que ela compactua com todos os preceitos que os padres ou bispos ou arautos da religião estão dizendo. Se os padres dizem que são contra o Daniel Ortega, isso não quer dizer que os devotos do cristianismo serão também, tá, pessoal? Só que, de acordo com o Daniel Ortega, todo mundo que é cristão na Nicarágua está planejando que ele saia do cargo. Aqui nós temos cenas um tanto quanto recentes da Nicarágua. Agora, nesse ano, né, dado o contexto em que nós estamos, acabou que reduzindo um pouco a atenção da mídia mundial. Só que até o ano passado, até o começo do ano passado, pessoal, isso daqui teve muito destaque, porque a Nicarágua, ela é o primeiro país da América Latina, na verdade, né, porque eu acredito que nos Estados Unidos já tenha acontecido esse tipo de coisa. É o primeiro país da América Latina que tem uma perseguição aberta contra um determinado grupo religioso, que no caso é contra todos os cristãos. Por fim, ó, agora vamos para Cuba. É por fim, só que na verdade é o que importa na aula de hoje. Em relação à Nicarágua, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? O Daniel Ortega, ele se elegeu prometendo salvar o país, ele chegou no poder, começou a fazer exatamente a mesma coisa que o anterior fazia, né? E agora ele é acusado de corrupção, ele de fato é, já foi comprovado por isso, e ele não quer sair do cargo. E ele agora acusa todo mundo que ele não concorda de planejar um golpe de Estado,
e persegue de forma arbitrária e autoritária essas pessoas, tá? Inclusive matando, pessoal, tem que falar a verdade. Ele não quer discurso, não, ele não quer diálogo, ele quer simplesmente eliminar a oposição. Cuba vai ser a mesma coisa que a Nicarágua, gente. Só que agora eu vou excluir a parte do cristianismo, porque Cuba tem um pequeno porém que é muito interessante. Geralmente, países abertamente socialistas, e Cuba é, tá? Cuba é abertamente socialista, a Nicarágua não é abertamente. Ela é de forma oculta, escondida. Cuba é abertamente socialista. Geralmente, esse tipo de país que emprega, né, essa ideologia como sendo a principal, é um país que não tem nenhuma religião como sendo oficial. Então, Cuba vai nesse sentido. Tem o predomínio do cristianismo em Cuba, só que como lá tudo, absolutamente tudo é muito controlado, acaba que a religião não é uma ameaça. E vocês vão entender por que isso acontece. Esse cara aqui é o Fulgêncio Batista Saldivar, e ele é uma peça fundamental para entendermos por que Cuba se tornou um país com tantos problemas como acontece hoje em dia, gente. Esse cara aqui, ele era um ditador militar. Então, vamos deixar as coisas bem claras aqui. Ele não era uma pessoa boa, ele não era um herói, ele também era um vilão. Só que, assim como a família Somoza, esse cara, ele conseguia governar o seu respectivo país e, de certa forma, tinha uma estabilidade. Isso não quer dizer que ele era bom. Isso quer dizer, pessoal, que no governo dele as coisas eram tanto quanto mais calmas em comparação com aquilo que sucedeu o governo dele. Vamos lá. Tudo que eu estou destacando aqui para vocês, tá? Eu não vou obrigar ninguém a copiar, porque, enfim, é uma questão que está além da do livro. E se tiver algum tipo de prova, eu vou comentar com vocês se eu vou cobrar, tá? Uma prova bimestral. Talvez até seja presencial essa prova, só que por hora aqui não se preocupem com isso. Vamos lá, o Fulgêncio Batista, ele governou Cuba de 1940 até 1959, e ele foi um ditador militar que era alinhado com os Estados Unidos da América. Durante seu governo, diversas liberdades individuais foram restringidas. Um ditador é um ditador, não interessa qual é a ideologia que está por detrás dele. A ideologia também influencia o quão ditatorial vai ser o seu regime, só que é o seguinte, no final das contas, a partir do momento em que o governante ele decide por livre e espontânea vontade que ele vai permanecer no cargo e vai mandar e desmandar do jeito que ele bem entende, é uma ditadura, ponto final. Cuba se tornou um paraíso fiscal para a lavagem de dinheiro usando cassinos. Eu acredito que alguns de vocês já saibam o que seja lavagem de dinheiro, né? Só que eu vou explicar no próximo slide, porque lavagem de dinheiro é uma coisa bem simples, que é muito feita em todos os lugares do mundo, tá? Só que quando envolve grandes somas de dinheiro, aí o negócio tem que ser um tanto quanto mais, digamos que aprimorado. Pois bem, o Fulgêncio Batista, ele estava no poder durante esses 19 anos, e a mesma coisa aconteceu em Cuba quando comparamos com a Nicarágua. Um determinado grupo de pessoas se uniu e decidiu que estava na hora de acabar com esse regime autoritário. Aqui no caso de Cuba, quem que foi esse grupo? Foi a guerrilha revolucionária cubana, chamada de Movimento 26 de Julho. Esse grupo de pessoas que eram muitos habitantes da ilha cubana, tá? Inclusive outras pessoas da América Latina que vieram ajudar a derrubar esse regime autoritário do Fulgêncio Batista. Essas pessoas eram lideradas por 4 mentes, que eu já vou comentar com vocês, tá? Só que agora mora uma parte interessante, que é um erro histórico que muitas pessoas cometem. Inclusive, o livro de vocês, pessoal, ele cometeu esse erro aí. Eu fiquei impressionado, eu pensei que isso não ia acontecer. Que as pessoas costumam dizer, e isso é um grande erro, tá? Que assim que esse Fulgêncio Batista ele foi deposto pelo movimento 26 de julho, o Fidel Castro assumiu o cargo. Isso não é verdade. Houveram 3 presidentes entre o Fulgêncio Batista e o Fidel Castro. Então, não foi imediato, tá? Olha, de 59 até 76, houveram 3 presidentes. Então, após o terceiro presidente também ser deposto, o Fidel Castro assumiu o governo. E o Fidel Castro, ele vai ser idêntico ao Daniel Ortega. É o herói que se torna o vilão com o passar do tempo. Primeiro lugar aqui, pessoal, para aqueles que não sabem o que é lavagem de dinheiro. Isso aqui é uma definição bem simples e bem direta do que seria essa prática. O que vai ser lavagem de dinheiro? É utilizada para encobrir a origem do dinheiro ilegal. Na prática, ela consiste em um esquema para fazer parecer que recursos obtidos por meio de atividades ilegais vieram de atividades legais. Pessoal, é o seguinte, ó, os pais de vocês, eu acredito que todos eles fazem isso. Eles declaram imposto de renda, que é quando você informa para o governo o quanto você recebeu naquele ano.
Digamos que durante 3 anos, oitavo ano, uma determinada pessoa recebeu por ano por volta de, digamos que uns 50 mil reais. É um valor um tanto quanto alto na média brasileira, né? Só que essa pessoa recebeu 50 mil reais. Aí no quarto ano, ela misteriosamente declara que ela recebeu naquele determinado ano 1 milhão de reais. Só que ela não justifica onde ela obteve aquele dinheiro. Essa pessoa, ela vai ter grandes problemas com a Receita Federal, porque ela tem que informar de quais formas, quais métodos ela utilizou para receber aquele dinheiro. Se ela não informar como ela obteve aquele dinheiro, pessoal, ela pode ter problemas, ela com certeza vai ter problemas, tá? E é daí que surge a lavagem de dinheiro, que é quando aquela pessoa, ela monta uma forma de criar algum meio, tá? Nem que ela própria faça esse meio, para dizer o seguinte, ó, esse dinheiro foi obtido de forma honesta. Um exemplo aqui muito bobo, tá? Só que é válido. Aquela pessoa lá, ela recebeu aquele dinheiro lá, diga-se de passagem, é de corrupção, tá? Nesse caso aqui. Ela cria lá, nem que seja um negócio. Ah, eu vou fazer uma lojinha aqui na minha casa e eu vou vender pão. Aí ela fala que vendendo pão, ela obteve aquele dinheiro. Vejam bem, olha só, ela pede para que o filho dela, ou que um amigo, ou que uma pessoa próxima, pegue exatamente aquele dinheiro e pague ela na compra do pão. Então, de alguma forma misteriosa, vendendo pão, ela obteve 1 milhão de reais naquele ano. É mais ou menos nesse sentido, tá? É, Pode mas, falar, Letícia. não, tipo, desculpa, professor, por não ter, é que não, eu perdi o horário e Pode deu um falar. problema aqui no meu computador. É, tipo, se ela tá fazendo lavagem de dinheiro, essa lavagem de dinheiro é, tipo, uma coisa desonesta pra você ganhar dinheiro. É, eu acho que, tipo, se você tá fazendo lavagem de dinheiro, se você tiver muita grana, aí, cara, não faz nenhum sentido isso de, de acordar pra fazer essas coisas. Ah, desculpa, sei que eu tô dormindo muito. Mas é porque não faz sentido a Percebi. pessoa fazer essas coisas se ela tiver muito dinheiro, porque ela já tem o dinheiro suficiente pra isso. Porque vai fazer coisas assim. E, tipo, lavagem de dinheiro, eu entendo, tipo, as pessoas muito pobres fazerem isso, mas fazer isso com uma pessoa, tipo, muito rica, eu entendo fazer, mas não significa que eu concordo, tá? Na verdade, Letícia, ninguém que é correto concorda com isso, porque a lavagem de dinheiro só acontece com dinheiro obtido de forma ilegal. Eu até ressaltei ali para vocês. Aqui mora uma questão muito humana, Letícia, que é algo que é bem aquele tipo de coisa que você gosta de discutir, tá? A lavagem de dinheiro, ela no começo acontece porque aquela pessoa, ela realmente quer uma vida melhor, obviamente às custas do dinheiro público, né? Ela está abertamente praticando corrupção, só que ela quer aquele dinheiro para comprar mais coisas, obter mais coisas, enfim, ser uma pessoa mais feliz. Eu acredito, tá? Minha opinião também, Letícia, pessoal do oitavo ano, eu acredito que dinheiro traz sim felicidade. Dinheiro não traz saúde para sempre, só que traz felicidade. E, pelo amor de Deus, né, o porquê que isso acontece, eu acredito que é óbvio. Letícia, qual é o grande problema? Depois de um tempo, essa questão aí de obter o dinheiro de forma ilegal, ela se torna uma espécie de compulsão, assim como é a compulsão de uma pessoa que é viciada em drogas. A pessoa, ela se sente bem roubando dinheiro. Ela se torna viciada em praticar esse ato. Chega um momento, Letícia, que ela não precisa mais de dinheiro. É bem isso que você falou. Ele tem tanto dinheiro, aquele cara corrupto, tanto dinheiro que ele pode, digamos que, acender uma churrasqueira com dinheiro roubado. Só que ele sente prazer naquele ato. Ele gosta de roubar dinheiro. Se torna uma espécie de doença, tá? Então, realmente, essa prática, ela acontece, pessoal, ela acontece no mundo todo, e esse exemplo do pão é um exemplo bem idiota, né? Diga-se de passagem. O que de fato é utilizado na prática de lavagem de dinheiro, pessoal, aqui no Brasil, é jogo do bicho. Jogo do bicho é a maior forma de lavagem de dinheiro no nosso país. Cuba se tornou, durante o governo do Fulgêncio Batista, um grande cassino. A ilha inteira, praticamente, pessoal, era um lugar onde pessoas ricas do mundo todo iam até lá para fazer apostas. Cassino é a melhor forma de lavar dinheiro, porque o cassino ele, geralmente tem uma moeda própria. Você vai lá para jogar utilizando uma moeda própria, e quando você troca o seu dinheiro pela moeda do cassino, na
troca inversa do seu dinheiro para moeda do cassino, quando você joga, né, quando você, digamos que obtém o seu dinheiro por jogo, aí você acaba não precisando declarar que você obteve esse dinheiro de forma honesta. O que você pode falar? Ah, eu comprei uma ficha no cassino de Cuba, aí eu fui jogar pôquer e ganhei R$ 1 milhão. Olha só que maravilha, né? Isso pode ser feito, porque como vocês entenderam a lógica, né, é meio assim que funciona. A pessoa finge que usa o dinheiro para jogar e fala o seguinte: eu ganhei muito dinheiro jogando porque eu sou muito bom. Essa pessoa não tem que declarar a origem do dinheiro. Qual que é a origem do dinheiro agora, oitavo ano? É o cassino. Eu ganhei porque eu sou bom. Então essa que é a prática da lavagem de dinheiro, tá? Que é quando você desvia a origem do valor daquele dinheiro que você obteve. Esse dinheiro sempre é obtido através de meios ilícitos, meios corruptos. Esses dois caras aqui são as pessoas mais importantes da Revolução Cubana, tá? Que é o Ernesto Che Guevara. Professor, Fala, Letícia. ó, você tá dizendo sobre isso. Mas, tipo, não tem, tipo, se todo mundo começar a ganhar muito dinheiro lá, eles vão perceber que tem alguma coisa errada também. E você, quando eles vão perceber que tem muita coisa, tipo, muito dinheiro saindo de um local só, sem, tipo, como é que as pessoas não vão começar a desconfiar daquele local? É porque você subestima, Letícia, o poder de uma organização criminosa. Aqui no Brasil, né, geralmente nós entendemos uma organização criminosa como sendo um bando de pessoas, né, enfim, que moram em áreas mais periféricas, pessoas mais pobres, que praticam crimes como Não, na vender verdade, droga. Aí, nesse caso aqui, Letícia, é o seguinte: a organização criminosa, ela está em todos os escalões. O próprio presidente de Cuba, Letícia, que era o Fulgêncio Batista, ele era o grande chefe dessa organização criminosa de lavagem de dinheiro. Então ele recebia dinheiro das pessoas mais ricas do mundo para fazer esse tipo de negócio. Aí o que acontece? Se ele que é o cara que manda na organização e que manda no país, Letícia, então não tem problema nenhum no que ele está fazendo. Porque o país dele, ele que decide o que é certo ou errado. Esse que é o grande problema dessas questões que envolvem poder, pessoal. O cara que está no poder, o cara que chega na presidência, por que geralmente nesses países da América Central ele não quer sair? Porque ele com certeza tem envolvimento com esquemas criminosos. E aqui em Cuba, pessoal, vai acontecer a mesma coisa. Só que agora não é com cassino não, tá? Agora é com outras coisas. Ó, Ernesto Che Guevara, tá? Tá Ernesto Guevara, porque o Che Guevara foi adicionado depois, esse nome aí. Só que o nome original dele é Ernesto Guevara. E o Fidel Castro, eles são as figuras mais importantes da Revolução Cubana, pessoal. E assim como esses dois aqui, tinham os outros dois que também são importantes, só que não tão importantes como esses dois aqui, que é quem? O Camilo Cienfuegos e o Raul Castro, que é irmão do Fidel Castro. Esses quatro caras aqui, eles lideraram a Revolução Cubana e conseguiram destruir, tá? Entre aspas, destruir o poder do antigo presidente, o Fulgêncio Batista. Aí o que acontece? Assim que eles derrubaram o Fulgêncio Batista, houveram aqueles três presidentes. Esses quatro aqui, pessoal, eles participaram ativamente, tá? Dos governos anteriores ao do Fidel Castro. Só que assim, eles não eram de fato os presidentes. Eles apenas estavam por detrás dos bastidores. De certa forma, orquestrando também. Assim que esses três presidentes, que não tem importância agora falar sobre eles, na verdade não tem importância geral falar sobre eles, porque foi um governo tanto quanto passageiro. Assim que esses três terminaram seus respectivos mandatos, o senhor Fidel Castro assumiu o governo de Cuba e aí começa exatamente a mesma coisa da Nicarágua. Vamos lá. O Fidel Castro ele governou de 67 até 2008. Aí, ó, já viram aqui uma coisa interessante, né? 76, pessoal, vamos lá, 86, desculpa, aí depois, ó, 96, 2006, 2008, pessoal, olha só quanto tempo esse cara ficou no poder, 42 anos. Se eu não estou errado, 42 anos, né? Ou foi 32? Foi 42. Nossa, quase uma vida. Uma pessoa, tipo, vamos dizer assim, pessoa que não morreu tão cedo e nem tão tarde, ficou, tipo, com essa idade mesmo. E ele ficou 42 anos no poder de um país. Aí você está certo e errado, Letícia, porque você falou quase uma vida, né? Letícia, ele só saiu do poder porque ele morreu, tá? Não é porque ele quis, não. Ele saiu do poder porque ele morreu. Então ele ficou esse tempo todo no poder de Cuba, pessoal. E enquanto Fidel Castro era o presidente de Cuba, não houveram eleições. Apenas ele mandava no país. E todo mundo que questionava
a hegemonia do poder do Fidel Castro, eu acredito que vocês saibam muito bem o que aconteceu com essa pessoa, né? Vamos lá. Todo tipo de fala contra a revolução, essa palavra revolução, ela é muito utilizada em governantes socialistas. Isso acontece em Cuba, isso acontece na Venezuela, isso acontece na Coreia do Norte, isso acontece na China, isso acontece no Vietnã, isso acontece em todos os países que são abertamente socialistas. Eles defendem essa palavra revolução. Essa palavra revolução, pessoal, ela é utilizada como uma espécie de termo para designar pessoas que lutam contra a ditadura do capitalismo. Essa que é a lógica deles, tá? Aqui na Venezuela vai acontecer a mesma coisa, só que vai ser pior ainda. E quando eu chegar na Venezuela, vocês vão entender por quê. Vai ter uma aula somente da Venezuela. Falar contra a revolução era um crime gravíssimo. Todos os meios de comunicação do país, todos os tipos de mídias, de rádio, televisão e internet, quando chegou lá, né? Porque até hoje, o oitavo ano, a internet, ela não é muito difundida em Cuba, por culpa do regime autoritário. Todo tipo de comunicação era o quê? Controlada. Todo mundo fala aquilo que o senhor Fidel Castro decidia que era certo. Se o senhor Fidel Castro fala o seguinte, esse tipo de assunto não pode ser comentado, ninguém pode falar. Diversos civis, pessoas comuns, eram ouvintes do Partido Comunista Cubano. O que isso quer dizer? Podia ter um amigo na rua do seu bairro que ele trabalhava secretamente para o Partido Comunista Cubano. Aí, se ele descobrisse, ou ouvisse você falando mal do Fidel Castro, ele podia denunciar você para o Partido Comunista Cubano, você simplesmente ia sumir e ele ia, ia receber algum tipo de prêmio, tá? Ele ia receber beneficiada. Então, digamos que é o clássico dedo duro, né? Eles denunciavam... Famoso X9. X9 é melhor, perfeito, Luiz. É o X9. Pessoas aleatórias que eram escolhidas de forma aleatória pelo Partido Comunista Cubano. Isso ainda acontece, tá, pessoal? Só que atualmente Cuba está melhorando um pouquinho. Isso ainda acontece um pouco, isso ainda acontece, tá? Já vou entender o porquê também. As pessoas aleatoriamente eram escolhidas e elas denunciavam seus amigos. Aí, ó, na Guerra Fria, pessoal, porque olha só, quando o Fidel Castro assumiu o governo de Cuba, nós estávamos na Guerra Fria. A Guerra Fria é o quê? Estados Unidos contra a União Soviética. Estados Unidos da América não aceitava que Cuba fosse socialista. Cuba era o único país socialista das Américas. E os Estados Unidos não gostavam nada disso. Aí eles fizeram o quê? Eles fizeram esse embargo econômico. O que vai ser esse embargo, pessoal? Embargo é quando um país decide boicotar outro país. Como Estados Unidos da América era o principal país da América, ainda, na verdade ainda é, né? No mundo todo, diga-se de passagem. Agora que tem a China, o negócio está mudando um pouco. Eles disseram o seguinte: se você é aliado dos Estados Unidos, se você é o meu aliado, você não pode fazer comércio com Cuba. Aí o que aconteceu? Praticamente ninguém comercializava com Cuba, não comprava nada de Cuba e não vendia nada para Cuba. Cuba teve que buscar ajuda de quem? Da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Por esse motivo, durante o governo do Fidel Castro aí, ó, na verdade, de 76 a 91, pessoal, que é o período que a União Soviética existiu, apenas a União Soviética fazia negócio com Cuba, tá? O restante do mundo não comercializava com esse país. Qual que é o grande problema aqui, ó? Aqui, ó, que é uma matéria de jornal muito interessante, ó, ela é de 61, pessoal. Tá escrito, ó, January 1961. Estados Unidos da América quebra relações com Cuba. Os senadores decidem que vão revisar as regras com esse país. Houve um consenso nos Estados Unidos e os políticos decidiram que comercializar com um país abertamente socialista, contrário aos interesses norte-americanos, era errado. Gente, isso aqui eu não estou dizendo que é certo ou errado, não, tá? Isso aqui é puro jogo político. 100% de jogo político. Essa questão do certo ou errado é muito particular do contexto. Estados Unidos mandava na América e não queria que um país socialista crescesse. Da mesma forma que se aparecesse um país capitalista do lado da União Soviética, a União Soviética também ia causar problemas econômicos para esse país. Isso aconteceu com a Coreia do Sul, tá? Diga-se de passagem. Então, tem um precedente histórico também lá. Os dois lados erraram. Isso aqui é uma coisa que não importa o que você pensa. Aqui nós temos fotos de Cuba, pessoal. Essas fotos aqui, elas são fotos que são utilizadas para fazer propaganda de Cuba, como sendo um país tradicional, um país clássico, um país com carros antigos. Só que isso daqui é aquele negócio que eu expliquei para vocês ano passado. É a mesma coisa do Rio de Janeiro na Copa do Mundo, nas Olimpíadas. Apenas a parte mais legal, a parte mais cultural, a parte mais histórica de Cuba é mostrada. Cuba em si, Cuba é uma ilha, tá?
é uma grande favela. É um país muito pobre, é um país muito miserável, e a culpa é de quem? Do Fidel Castro, que decidiu que não iria abrir mão do seu poder e que não iria abrir mão do, do controle econômico da ilha. Quem pediu para entrar, mas já saiu aqui. Pessoal, vou acabar a aula aqui, tá? Então espere um pouquinho aqui, vou acelerar agora. Porque o que importa eu já mostrei para vocês. Agora, no final, é mais uma questão de curiosidade. Tá. Oh, Deus. Não sei quem que é, mas tá bom. Tomei. Entrei. Vamos lá, rapidão aqui. Nós temos que acabar hoje. Semana que vem é outro assunto. Ó, é exatamente o que eu disse para vocês, pessoal. Cuba é uma ilha. E essa é uma questão lógica, Otávio Ano. Uma ilha sempre tem problema econômico. Porque a quantidade de espaço para cultivar plantas e criar animais é muito escassa. A quantidade de áreas onde as pessoas podem habitar também vai ser escassa. Então, tudo que acontece em uma ilha tem que ser muito bem, digamos que, interpretado, não tem que ser controlado. A ilha tem que ser aberta para comércio, só que tudo na ilha, pessoal, acaba sendo o quê? Acaba sendo muito escasso. Ó, bens de consumo como carros e roupas são artigos de luxo que pouquíssimos podem obter. Aqui no Brasil, na verdade, carros também é um artigo de luxo, né? Porque todos eles costumam ser muito caros, gente. Só que lá em Cuba, o que vai acontecer é o seguinte: lá tem pouquíssimos carros, porque nenhuma empresa vende carro em Cuba. Elas não podem entrar lá, porque o governo não permite. Todo tipo de carro, pessoal, ó, aqui, ó, vocês estão vendo nessa imagem de cima, ali atrás aquele Corcelzinho, aquele carro branco ali, ele é moderno. Aquele carro entrou em Cuba porque o governo permitiu, não é porque ele foi de fato montado lá. Entenderam a diferença, né? Aqui no Brasil tem várias empresas que produzem carros. Lá em Cuba só pode entrar o carro pronto se o governo permitir. E a questão das roupas vai ser o quê? Vai ser a mesma coisa. Essa parte de vermelho, pessoal, quando eu chegar na Venezuela, eu também vou reforçar para vocês. Na verdade, o próprio Brasil, tá? E não é o Brasil de agora, gente, é o Brasil histórico. O Brasil acaba fazendo isso também. Todo tipo de negócio privado, que é uma empresa que as pessoas de forma autônoma criam, é progressivamente taxado pelo governo. O que isso quer dizer? Quer dizer que governos que têm uma orientação para o socialismo tendem a taxar sem parar todo tipo de iniciativa privada. É uma estratégia desse tipo de ideologia, tá? E aqui no Brasil, como eu disse para vocês, isso também se aplica, infelizmente. Olha só que interessante aqui, ó. Achei sem querer essa foto. Quem nós temos aqui? Nós temos os protagonistas da aula de hoje. Na esquerda, o Fidel Castro de Cuba, e na direita, quem? O Daniel Ortega da Nicarágua. Obviamente que essa foto aqui ela já é antiga, né? Porque o Fidel Castro morreu, e o Daniel Ortega, ele com certeza não tem mais esse bigodão estiloso aí não, tá? Ele tá bem mais velhinho, como eu mostrei para vocês. Isso daqui, gente, é aquilo que eu disse para vocês, que é o inevitável, tá? O Daniel Ortega e o Fidel Castro, eles fizeram exatamente a mesma coisa. Na verdade, muito pior do que os ditadores que estavam no poder antes deles. Por que é muito pior? Eles prometeram a liberdade para o povo dos seus países. O que acontece é que depois que chegaram no poder, eles gostaram da sensação de mandar nas pessoas. Foram lentamente escravizando a população e se perpetuaram no poder usando o medo e a opressão, cerceando todo tipo de liberdade individual e eliminando todo tipo de oposição. Eliminar realmente é matar, tá, pessoal? Não é simplesmente prender, não. É matar todo mundo que vá contra a opinião deles. No final das contas, todos os revolucionários se tornam reacionários. Então, todo tipo de pessoa que promete causar uma revolução para salvar o povo, com o tempo, se ela chegar no poder, oitavo ano, ela vai fazer a mesma coisa que o ditador tirano que estava antes dela. Inevitavelmente vai se tornar também uma pessoa autoritária e violenta. É o caminho inevitável, gente, dos revolucionários. Quem fala que luta pela revolução do povo contra a ditadura do capitalismo vai fazer isso, chegar no poder. Vai ficar no poder, vai gostar do poder e não vai sair. O Fidel Castro, ele morreu, e olha só a curiosidade. Assim que o Fidel Castro morreu, pessoal, quem assumiu o poder foi o Raul Castro, o irmão dele. Aquele que eu mostrei no começo para vocês. O Raul Castro, ele tá vivo ainda, só que ele percebeu que ele tá muito velho e ele decidiu sair do poder. Quem entrou agora para comandar Cuba, gente, é o cara que é o primeiro no comando do Partido Comunista Cubano. O que isso quer dizer? Quer dizer que o poder só troca de mãos. Ele permanece no controle do Partido Comunista Cubano. Não tem eleição em Cuba, tá? Até hoje lá é uma ditadura comunista. E a Nicarágua, gente, vai no mesmo caminho. Inevitavelmente, o Daniel Ortega ele vai sair do poder e algum filho dele vai assumir ou vai ser um amigo próximo dele, tá? Dificilmente vai ter, de fato, uma eleição naquele país. Deixa eu parar de gravar aqui.